Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Você sabia que a prática da atividade física ela é importante em todas as idades? Mas olha aqui, mas para as crianças é preciso atenção e bom senso. Alguns exercícios são mais indicados para os pequenos, outros não. Confira essa matéria. Pelo menos 2 vezes por semana, este grupo se encontra nas aulas de judô. Segundo o presidente da Federação Mineira, que também é professor da modalidade, a Unesco já confirmou que a prática é uma das melhores atividades esportivas para os pequenos a partir dos 5 anos. Comprovou-se que o atleta do judô ele tinha uma maior quantidade de massa cinzenta, que caracteriza um maior raciocínio. Então, para a gente do judô, isso foi bastante significativo e foi uma felicidade a gente descobrir através da ciência, e hoje o que está em evidência é a neurociência, descobrir isso, que o judô vem contribuindo e muito para a vida saudável desses jovens praticantes. Eu pratico desde 4 anos. Eu acho importante porque concentra mais e tem mais habilidade em algumas outras situações. A prática do judô é regida pelo respeito, cortesia e amabilidade. Segundo os praticantes, exige coordenação e força física, mas isso não afasta as meninas. Maria Alice recomenda o esporte para todos. O judô pode ser para qualquer pessoa, até para velhinho. E não importa para que idade pode ser até para neném. Na lista de preferências esportivas mais procuradas pelas crianças e pelos pais, também está a natação. O esporte ajuda no desenvolvimento da coordenação motora. A natação é considerado um esporte tão completo que até os recém-nascidos podem praticar. Nesta outra academia, as crianças entram na água sem medo. Entre elas está a pequena Sofia. Com 1 ano e 10 meses, ela se equilibra nos aparelhos e já perdeu o medo d'água. A Sofia está na aula de natação desde 6 meses. Eu acho importante não só para o desenvolvimento motor dela, como também eu acho uma atividade importante até em questão de segurança. Vale a pena, porque um estudo que a gente leu agora teve um congresso chamado INAT, que é Instituto de Natação Infantil. O INAT soltou esse estudo falando que a segunda causa de morte no Brasil com crianças de 1 a 9 anos é o afogamento. A natação ela previne isso. A professora Maísa tem 2 filhos, João e Maria Fernanda. O mais velho já está nadando, para orgulho da mamãe. O Joanderson passou a ser uma criança mais tranquila, dorme melhor, alimenta melhor e adquiriu uma disciplina. E para manter a atenção das crianças na aula, estratégias são elaboradas. O professor Evandro usa algumas delas. A natação tem que ser baseada na lucidez, né? Envolvendo as crianças na prática. Então o que acontece? No exercício eu aplico sempre uma coisa lúdica, para estimular eles a gostar da natação. Tem diversos fatores que acontecem com a natação que estimulam a criança para o lado social, o lado psicomotor, o lado cognitivo. Isso tudo vem através do esporte. E a natação, ela hoje ainda é o único esporte que trabalha toda a musculatura do corpo. E para falar aí mais sobre o assunto, eu recebo a fisioterapeuta Camila Bretas Mourão. Muito bom dia, Camila. Seja muito bem-vinda ao De Tudo Um Pouco. Obrigada. Eu fiquei observando, tem algumas atividades que a natação seria aquela atividade onde a criança ela vai com mais facilidade fazer? Normalmente a natação é a primeira atividade com a qual a criança tem contato, né? Certo, até porque como bebê ela já pode fazer, né? É um primeiro esporte que ela já é autorizada a fazer e que não vai ter tanto risco, né? Para a saúde física dela, né? Então, normalmente a criança inicia com a natação. Até pelo sentido de conseguir, né, lidar no meio da água e aprender a não se afogar, né? Então isso tudo é importante. Eu queria que você falasse um pouquinho dos benefícios.
quais os benefícios que a atividade física para a criança pode realmente, isso pode ser algo bem saudável. E assim, é ideal colocar desde bebê mesmo, Camila? Ou 1 ano, 2 anos, ou espera um pouquinho mais? O que você sugere? A gente tem que incentivar cada vez mais a atividade física, porque a gente está vivendo um momento que às vezes as crianças estão deixando de praticar atividade física. Para ficar no celular, e ficando nos jogos eletrônicos em casa, né? E desenvolvendo aí sedentarismos, maus hábitos, né? Alimentares, então vem com excessos de peso. Então, entrar com a atividade física é muito importante, tá? Em cada fase do desenvolvimento, então, a gente vai ter que respeitar essa idade da criança para o momento que ela está. A natação é a primeira atividade porque ela já permite que se entre logo cedo, né? Mas outros esportes, assim como o judô, as danças, né? E outros esportes, pode-se entrar já desde novinho, lá pelos 4 anos, já pode ter uma iniciação, Mas sim. eu até pergunto, Camila, qual é o limite? Porque às vezes tem papai, tem mamãe que querem fazer o melhor e eu acho que às vezes excedem, coloca na aula de judô, no futebol, na natação, aí no piano. O piano eu não vou nem pegar não, porque não há um desgaste nesse sentido físico assim. E aí coloca em várias atividades. Fala um pouquinho desse risco que pode acontecer. Todo excesso não vai ser bom para a criança, né? O ideal, né, da quantidade de atividade. Hoje em dia, as famílias têm optado por ter menos filhos, às vezes um filho só, e querem dar tudo para ele, né? Verdade. E nem sempre isso é bom, né? Às vezes deixar a criança escolher o que ela mais se identificou, o que ela mais gosta, né? E trabalhar com ela umas 3 vezes na semana, deixar um tempo livre também para ela brincar e se autodesenvolver, né? A criança... Então seria no máximo 3 vezes na semana essa atividade física? Não, a gente Seja não tem... uma, outra. A gente não tem um limite, né? Mas se a criança fizer mais do que uma atividade até no mesmo dia, isso pode ser um excesso para ela, que é tão novinha, né? Ou pelo menos trocar, faz a natação em 2 vezes da semana, outras 2 vezes da semana faz um outro esporte, né? E aí, e oscilando assim. E eu queria que você comentasse também, você estava conversando comigo, você faz parte de um local onde há dança, da importância do fisioterapeuta na atividade física, das pessoas ficarem atentas a procurarem espaços para os seus filhos realizarem as atividades, onde tem um profissional realmente atento à sua criança. Sim, sempre que isso for possível é muito bom, né? Então, por exemplo, eu tenho uma parceria com uma escola de dança, que é a Prelude Dance, né? E lá a gente já realiza até uma certa prevenção de determinadas lesões, tá? Com os bailarinos lá e até com as crianças já. Né? Porque elas precisam já aprender a fazer o movimento da forma correta, né? E juntamente com o olhar atento dos professores, que isso faz muita diferença, um professor que tem aquele olhar atento, que está vendo que determinada criança já tem um desalinhamento ou está compensando o movimento de uma maneira errada, né? Entrar em contato com o profissional, né, que está lá dando suporte. E assim a gente já pode intervir com essa criança. Entrar ou no processo de reabilitação ou orientar a fazer de uma maneira correta dentro da própria aula, né? E essa troca sempre é muito positiva. Eu queria que você compartilhasse também a questão da autoestima para a criança, porque isso afeta também. E às vezes a gente pensa que, não, é muito criança, não está percebendo, está tudo bom para ela. Fala um pouquinho sobre isso, Camila. A atividade física, ela vai ser ótima para dar essa autoconfiança, né? E deixar a criança mais segura, né? Ela vai estar exposta ali, primeiro a um grupo, que ela vai ter que lidar com aquele grupo, com as diferenças entre as outras crianças, né? Lideranças ou não das outras crianças, com essa disciplina, né? Que ela vai ter que seguir com o professor. Que ela vai tendo. Isso. E assim, de se colocar, né? De se posicionar, às vezes de estar em linha, estar em fila,
né? Isso tudo vai criando uma segurança muito grande para a criança e isso pode ser trabalhado com a criança desde muito cedo, sim, né? Até importante que seja trabalhado. Então, colocar a criança já bem cedo nesse tipo de esporte é benéfico, porque vai trabalhar exatamente essa filosofia, os conceitos fundamentais dos esportes, né? Mais do que a técnica propriamente dita. O que é essencial, Camila, para uma criança que vai fazer atividade física? O que ela deve fazer com relação a essas questões de aquecimento? Isso é importante também, os alongamentos para as crianças? Esse é um ponto delicado que eu vou te responder de duas maneiras. Então vai, tá? responda, por favor. Porque o aquecimento, sim, é muito importante, né? Agora, o alongamento, a gente está num momento científico de muito questionamento sobre ele. Que interessante. Então, assim, em termos dos dados científicos, eu como pesquisadora e professora, o que a gente vê dos dados, dos estudos, é que o alongamento, os estudos ainda não conseguiram comprovar o benefício do alongamento. Para a criança? De uma forma geral. De uma forma geral? Uau, ao vivo no De Tudo Um Pouco hoje, é isso mesmo, gente. Então os resultados dos estudos têm causado essa estranheza, né? Então realmente é um momento de questionar os alongamentos. Então eles não estão conseguindo comprovar essa eficácia, mas de uma maneira pessoal, a gente ainda percebe benefícios do alongamento. Então eu, enquanto Camila, acho que ainda é benéfico fazer o alongamento, né? A gente tem atividades que exigem muita flexibilidade, como as danças, o balé, né? Mesmo o judô, algumas atividades que exigem um chute mais alto, né? Então, temos que melhorar aí, ou a gente vai mudar de conduta a respeito dos alongamentos, ou as pesquisas vão ter que olhar para outros parâmetros que ainda não conseguiram comprovar esse benefício, tá? Eu queria olhar com você também a questão da alimentação junto com a atividade, porque não é simplesmente você colocar a criança para fazer uma atividade física e ela ter aquela alimentação péssima, nada saudável. Isso pode ser um problema também, não pode, Camila? Com certeza, né? Então a gente tem visto que a prevalência aí do excesso de peso, da obesidade infantil no Brasil tem aumentado. Isso é uma preocupação, né? Deve ser uma preocupação até de saúde pública. A gente até está com uma campanha contra a prevenção à obesidade infantil. Semana passada nós tivemos um médico que veio aqui falando sobre essa campanha, justamente o alto índice de obesidade infantil, né? Exatamente. Então, as duas frentes para combater esse excesso de peso vai ser exatamente a alimentação e a atividade física. Então, estimular muito a atividade física, né? A criança tem que movimentar. Não tem essa, a gente tem visto crianças aí com colesterol alto, né? Às vezes com pressão alta, coisas que a gente nem imaginava. E tem que ser associado junto com a alimentação, uma alimentação saudável, e isso vai passar muito pelos pais, pela educação dos pais, pelo hábito dos pais, né? Então é importante que eles também deem esse exemplo dentro de casa. E aí eu vou fazer uma pergunta assim, um pouquinho às vezes mais específicas. Os papais que observam que a sua criança tem pouca resistência física, quais as atividades mais interessantes para que a sua criança desenvolva uma maior resistência, Camila? A resistência, ela vai estar um pouco ligada ao condicionamento físico. Então, são os exercícios aeróbicos, né? A natação é um ótimo exemplo disso, para iniciar com uma criança mais nova, né? Porque os outros exercícios seriam as caminhadas, as corridas, a bicicleta. Caminhada para criança também é legal? Uma criança mais velha, sim, a gente pode já orientar a fazer uma caminhada ao ar livre, né? Se ela gostar. Então, mais velha seria qual idade? 9 anos, né? A criança pode fazer uma caminhada, mas ela também não vai ter muito interesse, talvez, se ela for muito nova, não é tão atraente. Então, talvez uma natação, uma bicicleta seja mais atraente, né? E ir gradualmente, para que ela vá adquirindo essa resistência aos poucos. E na questão da flexibilidade? A minha criança, ela tá um bambu que não consegue pôr a mão nem no pezinho, a flexibilidade dela está péssima. Qual que seria a atividade assim indicada
para trabalhar aí essa questão da flexibilidade? Aí a gente vai ter as danças, né, o balé, o jazz, e a gente vai ter também a capoeira, que também é uma outra atividade muito interessante, que a criança já pode entrar desde nova, né, também tem filosofias e conceitos muito importantes para a criança que trabalha muito a flexibilidade. A ginástica, a dança ajuda muito, né? Muito. Nessa concentração, na organização espacial, já é muito válido. E no caso de força? Minha criança está muito fraquinha, não tem força, precisa de desenvolver essa questão da força. O que seria? Bem, aí a gente tem qualquer atividade esportiva, né? Também vai desenvolver essa musculatura, essa força muscular, de uma maneira mais natural, que não seja assim, ter que carregar um peso, né, como uma academia típica. Então, de uma maneira geral, todos os esportes, né, vão desenvolver essa musculatura. Tem que ver se ele tem a necessidade de desenvolver mais a musculatura de membros superiores ou de membros inferiores, para a gente determinar melhor essa especificidade do esporte. Entendi. Mas só da criança se movimentar, né, e ter que fazer aquele exercício, ela vai estar desenvolvendo essa força muscular de uma maneira natural. E para a gente fechar, o que os pais têm que tomar cuidado com o corpo da criança? Tipo assim, cuidado com o joelho, cuidado com... tem alguma coisa específica onde às vezes há um grande índice de lesões para as crianças? Sim. Que pode ser um problema depois para o futuro, que ela pode carregar? Aí os pais já podem ter esse olhar atento com a criança e ao detectar qualquer desalinhamento que ele perceba, né, levar a um profissional de saúde, a um fisioterapeuta, a um médico, para que ele possa verificar se realmente há esse desalinhamento. É muito comum que as crianças tenham um pequeno desalinhamento, e isso pode acarretar em alguma consequência na hora dela fazer atividade física. Então a gente já tem crianças que têm já o pé muito pronado, excessivamente pronado, apesar dela ainda estar desenvolvendo o arco do pé, né? O pronado é o que? O famoso pronado pé chato? é o pé mais para dentro. Às vezes o pé é chato e às vezes ele cai para dentro. Né? Então, às vezes a gente já prescreve até uma palmilha biomecânica para que ele desenvolva a atividade física. Tá? E os joelhos também, né? Às vezes a criança normalmente ela vai desenvolver de uma perna mais arqueada, essa perna vai para dentro, com o joelho é normal, e depois ela alinha, tá? Mas às vezes passa um pouco, né? Então é bom consultar um fisioterapeuta, um médico, para ver se está dentro dos parâmetros naturais. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.